Olá, o Trabalho Legal de Cara Nova está no ar e vai mostrar nesta edição as ações do MPT antes e depois do rompimento das barragens de rejeitos em Brumadinho e em Mariana. O Observatório Digital do Trabalho Escravo é atualizado e dados reforçam que a questão ainda é preocupante. Senado celebra os 40 anos de fundação da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e a Câmara recebe ato em defesa dos direitos e da justiça trabalhista. Mês da Mulher, os desafios delas no mercado de trabalho. Prêmio MPT de Jornalismo valoriza o trabalho de jornalistas que dão destaque aos trabalhadores. Tudo isso e mais a partir de agora. O rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho impactaram a vida de milhares de pessoas. Entre elas, trabalhadores que nos dois acidentes receberam apoio do MPT. A lama não tomou conta só da paisagem, mas da vida de milhares de pessoas, incluindo muitos trabalhadores. O rompimento da barragem da Vale aqui em Brumadinho é considerado o maior acidente de trabalho da história do Brasil. Neste local, centenas de trabalhadores desapareceram, ficaram feridos ou perderam a vida no mar de lama. Funcionário da Vale, Amarildo escapou por pouco de ser levado pela lama e revela que tem medo de ficar sem uma ocupação. Eu já estou mais velho sim, mas tem muita gente jovem, né? Dependendo muito do emprego, porque tem criança, né? Este ex-empregado da mineradora conta que pediu demissão para salvar a própria vida. A barragem em cima, eu trabalhava embaixo, para correr para onde? Então esse medo fez eu sair da empresa. O presidente do sindicato que representa os trabalhadores pediu mudanças e criticou a terceirização feita pela Vale. Precisamos mudar o modelo de mineração. Nós não podemos mais usar barragem, temos de usar mineração assim. Um grande mal hoje que nós temos é a terceirização. Mas cada um empregado efetivo da Vale, nós temos 3 terceirizados que não têm treinamento e nenhum tratamento adequado. Já são 2 rompimentos de barragens de rejeitos em Minas Gerais. Desde o primeiro, ocorrido há 3 anos em Mariana, o MPT vem desempenhando ações sem trégua. Primeiro, uma força-tarefa foi criada e levou à abertura de 2 inquéritos para investigar o meio ambiente de trabalho e assegurar direitos trabalhistas. Depois, em acordos extrajudiciais, o Ministério Público do Trabalho garantiu a manutenção dos empregos de mais de 5 mil funcionários e ainda assegurou renda mensal aos ribeirinhos da região. Mas no Judiciário ainda tramita uma ação civil pública que busca a condenação da mineradora para garantir condições de trabalho adequadas e R$1 bilhão em indenizações por dano moral coletivo. No caso de Brumadinho, o Ministério Público do Trabalho já conseguiu bloquear R$1 bilhão e 600 milhões das contas da Vale para pagar despesas como funeral de vítimas, subsistência das famílias dos trabalhadores e salários dos funcionários que ficaram sem trabalhar com a paralisação das atividades da mineradora. Valor que pode ser objeto de um reforço em decorrência dessa negociação e da proporção dessas reclamações, que podem ser inclusive individuais, mas aproveitando esses recursos bloqueados. O MPT também tem se reunido com sindicatos para alinhar estratégias e participa de força-tarefa que investiga o caso. O órgão, que prepara outras ações, quer garantir que a Vale indenize a comunidade pelos prejuízos causados à região, como explica o procurador do Trabalho, Márcio Amazonas. Ele participou na Câmara dos Deputados de uma comissão que discute as responsabilidades do acidente. A nossa briga é para que haja, primeiro, a responsabilização da empresa pelo que aconteceu, tá? A empresa já é reincidente nisso, a gente sabe que há pouquíssimo tempo aconteceu tragédias semelhantes, embora de proporções menores. E também uma grande prioridade nossa é não deixar desamparadas as famílias dos sobreviventes e das vítimas. Essas pessoas não podem ficar, nesse momento inicial, sem o seu salário, não podem deixar de ter uma garantia provisória no emprego, elas têm que ser amparadas minimamente. Por
Por nota, a Vale disse que está empenhada em resolver amigavelmente as consequências resultantes do rompimento da barragem. Nós continuamos neste assunto, pois um telespectador de Curitiba enviou uma dúvida para a gente no quadro MPT na Rede. Acompanhe. Olá, meu nome é Júlio e eu sou de Curitiba. Eu gostaria de saber, é verdade que a reforma trabalhista limitou as indenizações? Os trabalhadores vítimas de Brumadinho e do alojamento do Flamengo poderiam então receber apenas um determinado teto? A reforma trabalhista limitou as indenizações decorrentes das relações de trabalho até 50 salários mínimos. Então, se analisarmos a letra fria da reforma trabalhista, de fato, e infelizmente, os trabalhadores vitimados em Brumadinho e no alojamento do Flamengo poderiam receber até, no máximo, 50 salários mínimos pelos eventos que aconteceram. No entanto, o Ministério Público do Trabalho entende que a reforma trabalhista, nesse aspecto, ela é flagrantemente inconstitucional. Por quê? Porque, de acordo com a Constituição Federal, o dano deve ser reparado de acordo com a extensão da lesão. E não me parece razoável, aliás, não parece razoável a maioria esmagadora das pessoas que um trabalhador que morreu vítima de acidentes como esse, que a família receba um valor máximo de 50 vezes o seu salário. Possui alguma dúvida relacionada ao direito do trabalho? Basta gravar um vídeo com o celular na horizontal e enviar para o e-mail que aparece aí na sua tela. E logo depois do intervalo, o TL vai mostrar. Senado celebra os 40 anos de fundação da ANPT e Câmara cedia ato em defesa da Justiça do Trabalho e direitos sociais. Duas solenidades tiveram a participação do MPT no Congresso Nacional. No Senado, houve homenagem aos 40 anos da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT. E na Câmara, ato público defendeu a justiça do trabalho e os direitos sociais. Membros do MPT e fundadores da ANPT foram homenageados na solenidade realizada no Senado. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, destacou a participação ativa do MPT e da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho no Congresso Nacional. Vai além de questões meramente corporativas. A ANPT defende, além das prerrogativas, além dos direitos dos procuradores, ela defende também os direitos sociais. Ela luta pela preservação e pelo avanço das conquistas sociais dos trabalhadores no Brasil. E nesta luta nós estamos irmanados. Já são 40 anos de muitas vitórias, 40 anos de muitas glórias e principalmente 40 anos de afirmação do Ministério Público do Trabalho. O presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias, ressaltou a atuação da instituição e do MPT na defesa dos direitos trabalhistas. Se não houver proteção social, uma proteção social que traga dignidade e cidadania para o trabalhador, haverá sim um capitalismo predatório que colocará o lucro acima da figura do ser humano trabalhador. Então o que o MPT quer é atuar justamente para uma concorrência leal, justa, um desenvolvimento sustentável da economia, inclusive, e a pacificação dos conflitos sociais decorrentes das relações de trabalho. Já na Câmara dos Deputados, uma mobilização histórica pela defesa da justiça do trabalho reuniu mais de 500 pessoas. O presidente da ANPT levantou o tema da sobrevivência da justiça do trabalho e das garantias sociais. Nós trabalharemos até o fim em defesa do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele nasceu para proteger o trabalhador, não foi apenas para reger relações de trabalho. O vice-procurador-geral do Trabalho, Luiz Eduardo Bojar, pediu união ao judiciário brasileiro para a manutenção da justiça do trabalho. A Justiça do Trabalho vai permanecer, o Ministério Público do Trabalho vai permanecer como último bastião de resguardo da cidadania do trabalhador brasileiro.
O MPT é um dos ramos do Ministério Público da União, que tem a função de fiscalizar, mediar e regularizar de forma judicial e extrajudicial questões de interesse público voltadas à legislação trabalhista. O órgão, que existe desde 1988 e acompanha de perto as grandes transformações das relações de trabalho, possui 8 coordenadorias nacionais temáticas baseadas nas irregularidades mais graves e recorrentes enfrentadas pelos trabalhadores brasileiros. São elas: administração pública, criança e adolescente, fraudes trabalhistas, liberdade sindical, meio ambiente de trabalho, promoção da igualdade, trabalho escravo e trabalho portuário e aquaviário. O MPT possui 782 procuradores do trabalho e é dividido em 24 procuradorias regionais, as PRTs, que se subdividem em procuradorias do trabalho nos municípios, conhecidas como PTMs, espalhadas por todo o Brasil. Este é o Ministério Público do Trabalho, sempre à disposição dos trabalhadores e sempre perto de você. Para conhecer o trabalho do MPT, ficar por dentro das ações e fazer uma denúncia, acesse www.mpt.mp.br. No Brasil, 78% de toda a população masculina trabalha, enquanto no grupo feminino esse número é de 56%, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Neste mês dedicado a elas, vamos mostrar que as mulheres têm lutado cada vez mais para aumentar o espaço delas no mercado de trabalho e como o MPT tem apoiado as trabalhadoras. Trabalhar, crescer, conquistar. Tudo isso é ainda mais difícil para as mulheres. E o mercado de trabalho, por mais que dizem que aceita a mulher, tem cargos que, infelizmente, não comportam o sexo feminino. Um certo preconceito na questão da mulher ser capaz de assumir ou não algum cargo, né? Ivone se considera realizada profissionalmente. É coordenadora da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas antes de ocupar o posto, passou por dificuldades em várias áreas. Trabalhar de dia, de noite, ainda cuidar de casa, ainda cuidar de filhos, cuidar de marido, é muito mais complexo do que você apenas trabalhar, chegar em casa e dormir. A diferença de remuneração entre homens e mulheres pode chegar a 53%. Além disso, muitas precisam lidar com a dupla jornada e o machismo. Situação vivida por Andresa no Congresso Nacional. Como mulher dentro do Congresso Nacional, que é composto por homens, a gente tem uma dificuldade em ser recebida, em ter a sua pauta respeitada ou às vezes em ser ouvida. É o simples fato, sou mulher, sou mãe, então vamos lá, eu não vou ter ela full time quando eu precisar, não vou ter, ela tem a TPM, ela pode ficar grávida. Além da discriminação, há outros riscos. A taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª mais alta do mundo. São mais de 4 assassinatos para cada grupo de 100 mil pessoas. A ONG coletivo Nós por Nós de Brasília reúne jovens mulheres em defesa dos direitos da diversidade feminina em vários aspectos, inclusive no campo trabalhista. As mulheres sofrem violência, elas têm dificuldade para ingressar no mercado de trabalho. Às vezes a mulher está dentro de uma situação de vulnerabilidade familiar, enfim, dentro de um relacionamento abusivo. Isso dificulta. Com a Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, o MPT atua para assegurar direitos das mulheres trabalhadoras por meio de políticas públicas que promovem a inserção no mercado de trabalho. Uma delas é a cartilha O ABC da Violência contra a Mulher no Trabalho, disponível de graça no site da instituição. Outro exemplo vem de Mato Grosso do Sul, onde, após a ação do órgão, um shopping passou a destinar espaço para funcionárias que amamentam deixarem os filhos. Há também debates e campanhas sobre discriminação, assédio moral e sexual, além da reversão de 68 milhões de reais para a construção do Hospital de Amor, voltado ao tratamento de câncer de mama no Acre. Isso sem contar ações internas no MPT que objetivam igualdade para servidoras. Nós, no Ministério Público, nós temos um grupo de trabalho específico da área de gênero. Trata fundamentalmente das questões de gênero.
Foi instituída no Ministério Público do Trabalho uma política nacional de equidade de gênero, raça e diversidade. Reconhecimento. É isso que elas querem. Eu tenho uma mulher branca, eu tenho uma mulher negra, eu tenho uma mulher índia, eu tenho uma mulher quilombola, eu tenho a mulher que é mãe, a mulher que não é mãe, eu tenho a mulher que tem uma identidade, uma orientação sexual que não posso deixar de reconhecer. O TL faz mais uma pausa agora e na volta do intervalo você vai ver. Uma atualização nos dados do Observatório Digital do Trabalho Escravo mostra que a situação de empregados submetidos a condições degradantes ainda preocupa muito. Reunir de maneira integrada dados sobre situações análogas à de escravo e contribuir para a criação de políticas públicas é a função do Observatório Digital do Trabalho Escravo. A plataforma recebeu atualizações que mostram a necessidade de reforçar o enfrentamento às irregularidades. Trabalho escravo. Esses interiores aí, existe muito ainda, né? E nas grandes cidades também. Dados sobre essas situações estão incluídos no Observatório Digital do Trabalho Escravo, iniciativa do MPT e da OIT, que reúne informações obtidas de bancos de dados do Ministério da Economia, IBGE, IPEA, entre outros. Isso é muito importante para a gente orientar as ações, não é? E planejar as operações, porque dá uma visibilidade mundial para essa situação, né? Então, sem dúvida, nós estamos em franca evolução. O procurador do MPT, Carlos Eduardo Andrade, membro do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação da instituição, explica que a base da ferramenta é o cruzamento de dados. O observatório possui diversas camadas de dados. Nós temos dados geográficos, em que nós localizamos os locais de resgate, o número de trabalhadores resgatados, a sua origem e também os locais em que eles residiam. Nós cruzamos esses dados com várias outras informações, como perfil etário, gênero, raça, indicadores sociais dos municípios e dos estados em que eles foram resgatados ou em que eles viviam. A mais nova atualização do sistema traz números de 2018. A ferramenta aponta que no ano passado foram realizados 1.133 resgates em todo o Brasil, contra 639 de 2017. No mesmo período, o número de emissões de seguro-desemprego foi de 599. Já no ano seguinte, 983. Ao todo, são mais de 53 mil trabalhadores resgatados desde 1995. No estado do Mato Grosso, nós temos o município de Confresa, que é o número 1 no Brasil, em que nós tivemos o maior número de pessoas resgatadas. Além disso, nós tivemos, por exemplo, no município de Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, um número grande também de resgates, em que colocou o município na 3ª posição. A coordenadora do programa Escravo Nem Pensar, da ONG Repórter Brasil, Natália Suzuki, atua na prevenção e combate ao trabalho escravo. Ela explica que a prática está presente em todo o país. Infelizmente, em praticamente todos os estados foram registrados casos de trabalho escravo em que trabalhadores estavam sendo explorados em diferentes atividades econômicas. As principais atividades econômicas com maior número de resgates são criação de bovino para corte, cultivo de arroz, fabricação de álcool e lavouras de cana-de-açúcar. Pará, Mato Grosso e Goiás encabeçam o ranking com os maiores números de resgates desde 1995. Em 2017 e 2018, Minas Gerais e Goiás foram os estados com maior número de resgatados. Os dados completos, atualizados, num único instrumento. É o monitoramento dos dados, da fiscalização, da incidência do trabalho escravo nas várias regiões do Brasil, nos vários estados, nas 5 regiões da X-Trabalho.
E neste ano, a plataforma será atualizada novamente. Está prevista para dezembro a divulgação dos dados correspondentes ao primeiro semestre de 2019. Jornalistas de todo o Brasil participaram da 5ª edição do Prêmio MPT de Jornalismo. As reportagens relatam as injustiças vividas pelo trabalhador brasileiro. Este ano foram cerca de 400 trabalhos inscritos, 36 categorias contempladas e R$ 225 mil em prêmios. Pessoa com deficiência ou simplesmente PCD. Thaís não consegue trabalho por causa desta condição. A história dela foi parar nos jornais pelas mãos desta jornalista. Nossa reportagem chama o desrespeito como obstáculo e ela é justamente um dos personagens que encontrou esse obstáculo. O texto publicado no jornal Correio Brasiliense no ano passado foi escolhido o melhor do Centro-Oeste na categoria Jornal e Revista Impressos, no Prêmio MPT de Jornalismo 2018. Motivo de felicidade e orgulho para as duas. Está mostrando esse tema de acessibilidade é muito importante para a população, de modo geral, para os órgãos, enfim, para mostrar que precisamos sim, né, de ter uma atenção especial nesse sentido. Já na categoria Web Jornalismo, o portal Leia Já, da região Nordeste, foi o grande vencedor na categoria nacional, mostrando como a pobreza e a desigualdade social estão associadas às condições de trabalho. Tinha dia que a gente fazia um saco para ganhar 90, 60 reais, 50, e tinha dia que a gente não fazia nada. Falar com catadores nas ruas e tudo tentando humanizar e trazer, tentar entender por que eles estavam naquela situação, tendo que trabalhar daquela forma sem nenhuma garantia de direitos. Criado em 2014, o Prêmio MPT de Jornalismo tem o objetivo de reconhecer e incentivar repórteres, cinegrafistas, fotógrafos, estudantes e editores interessados em mostrar as injustiças que os trabalhadores enfrentam. Nesta 5ª edição, foram quase 400 reportagens inscritas e R$ 225 mil em prêmios distribuídos. É através dessas denúncias, né, é que levam os legisladores, os juízes, os advogados, os membros do Ministério Público a refletirem e a buscarem as melhores saídas para esses problemas que a gente vê nessas pautas, né? A foto Carteira de Sangue foi a vencedora na categoria Fotojornalismo Nacional. O autor relembra que a CTPS pertencia a um trabalhador assassinado pela polícia após ter o guarda-chuva confundido com um fuzil. E o foco foi muito em cima do guarda-chuva em si, né? Mas eu sabia que existia uma carteira, que a esposa dele falou, que a carteira dele ficou suja de sangue. E meu encontro com ela não foi naquele momento ali, foi logo depois do crime no Ministério Público do Trabalho. Ela foi denunciar esse tipo de coisa. E aí eu consegui registrar esse detalhe dessa carteira. A importância dos jornalistas, das jornalistas, dos veículos de imprensa é levar à sociedade o debate, levar à sociedade essas realidades que estão aí no nosso dia a dia. O que é o trabalho, o que são os direitos sociais, o que a gente nota muito, principalmente em tempos de informação por manchetes de postagem de Facebook, né, são informações e até afirmações totalmente desprovidas de qualquer fundamento crítico. E a imprensa, ela, fundamentalmente, ela exerce esse poder de tornar a nossa sociedade crítica com relação à nossa realidade. A relação completa dos vencedores está disponível no site premiomptdejornalismo.com.br.
Eu sou Elisiane Santos. Oi, eu sou Eliane Lucina, somos procuradoras do Ministério Público do Trabalho em São Paulo. Eu vou falar um pouquinho do nosso projeto, que deu origem a esse livro aqui, que a Elisiane vai falar depois. Um projeto de parceria entre o Ministério Público do Trabalho e a FLUP, que é a Festa Literária das Periferias, que acontece todos os anos na cidade do Rio de Janeiro, nas comunidades periféricas. No ano de 2017, essa festa aconteceu na comunidade do Vidigal e realizamos essa parceria para abordar principalmente os temas afetos à nossa atuação, que são trabalho escravo e trabalho infantil, além de outros temas transversais. O livro, Poemas FLUP, a poesia também pode inspirar a luta contra o trabalho infantil e a escravidão contemporânea. Ele é uma coletânea de 20 poemas que foram produzidos durante esse evento, chamado FLUP, e no ano 2017, em que tivemos a possibilidade de fazer essa parceria com a FLUP, onde aconteceram diversos encontros, tanto encontros com educadores, comunidades e jovens autores, como encontros também com jovens e adolescentes. Antes de encerrar, uma novidade. O MPT agora tem conteúdo em podcast, que você pode conferir toda semana nas nossas redes sociais. O Trabalho Legal fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau!